falando baixo. Tá bom. Tá ótimo. Muito locutor. Só não precisa grudar. Tá. Acho que assim já pega. Assim tá bom? Beleza. Olá! Pode começar? Olá, bem-vindos a mais um Know-How Podcast. Eu estou aqui com a Harrison Borges. Oi, pessoal. Você quer Tudo apresentar bem? nossas Eu convidadas? apresento, cara. Apresenta, então. A gente tá com duas convidadas muito especiais hoje. A Simone Paul. Fala você que eu... A Simone Paul e a Mônica Magalhães. Meninas, contem... Vamos começar aqui pela Mônica, que tá aqui na minha frente. Mônica, o que você faz? Primeiro, Quem é obrigada. você? Queria agradecer já pelo convite, né, por estar aqui no podcast junto com vocês. Obrigada pelo A gente convite. fica feliz de você estar aqui. Nada, é um privilégio estar aqui ouvindo um pouco de vocês. Vou aprender bastante aqui hoje também, com certeza. Eu sou a Mônica Magalhães, todo mundo me conhece bastante pelo blog, né, pelo She Loves Future, sou criadora de conteúdo. Mas, na verdade, eu tenho aí bastante tempo já, 20 anos de carreira, trabalhando com inovação, com criatividade, né? Hoje eu ajudo as indústrias, conecto indústrias com startups, então eu estou bem nessa frente da inovação, tanto com a indústria, tanto com as startups. Falo muito disso, né? Meu trabalho hoje é bastante consultoria para ajudar as empresas a se conectarem nesse mundo novo aí, navegarem a inovação. Então, basicamente, esse é o meu trabalho hoje. Legal. Incrível. E você, Simone? Bom, eu sou a Simone, então, eu sou publicitária também por formação e dona de uma agência de comunicação, né? Já estou há 13 anos aí com a agência, mas de carreira também já mais de 20, né? Que a gente são crianças aqui, né? Que a gente tá conversando. A gente não precisa falar assim esses números. Não, mas vocês parecem jovens. É verdade. Nós parecemos, não, nós somos. Nós somos, O importante é o espírito. E aí, agora aqui nossa relação com o NASP, que está começando, né, com esse curso novo. Então, sou coordenadora do novo curso aí, do MBA de Comunicação Estratégica. Sei que era aí uma demanda, tanto dos alunos aí de publicidade, quanto de outras pessoas do mercado, para continuar, né, tendo esse aprendizado contínuo, que até é uma tendência, né, do futuro de lifelong learning, né? Então, para vocês também no futuro aí, se aprofundarem um pouquinho mais em comunicação. Então, estamos aqui com alguns crachás, né? Profissional, empreendedor. Vai só tirando o chapéu e colocando gestor outro. do chapéu. Legal. E agora também aí como participantes desse novo curso. Falando em publicidade, no curso de publicidade, mandar um beijão para uma amiga em comum, no caso, minha professora e amiga delas, Olha a só. professora Flávia Prois. Um beijão para você. Você tá Sim. assistindo, eu sei que você tá. Inclusive, eu estava caminhando aqui pelo campus e lembrando de quando nós estudamos juntas no ensino médio aqui, faz poucos anos. Pouquíssimo. Fiquei um pouco saudosa. E aí, Nostálgica. eu falei que ia contar Conta. algo pessoal aqui com relação a isso, que a Flávia me apresentou meu namorado, hoje meu marido, Olha. e que amanhã faz 21 anos de casado. Então faz um Flávia, esse tempo que programa a é gente totalmente conversou. dedicado à sua homenagem. Flávia, você Flávia é Nasp tudo de juntando bom na minha vida. Casais. Faz o seu marketing de curso. Poxa, gente, não posso esquecer do Ele meu sempre merchan. faz. Gente, vai ter um QR Code aqui na tela. Eu nunca sei pra onde apontar. Um QR Code na tela, assim. Tá ó. bom, vai ter um QR Code, pessoal, e vocês podem tirar uma fotinha e ter um desconto pro NASP pra você vir estudar aqui, gente. Não perde essa oportunidade. Também tem o link na descrição do YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube. É isso. É isso, pessoal. Não perde. Tá. Eu queria perguntar pra Mônica, pra gente começar, como que começou esse seu interesse por inovação, criatividade? Era o que você sempre quis fazer? Como que você entrou nesse universo? Nossa, total por acidente. Nada planejado. Assim, faz muito tempo já, né? Então, como a Simone contou, a gente não fala a data, mas enfim, já tem aí uns mais de 20 anos, pelo menos. Vocês sabem que quando eu comecei na universidade, olhar, assim, eu não tive essa base familiar de suporte, porque os meus pais não são formados, não tiveram um estudo Sim. para me orientar, como tem hoje muita orientação, muita informação, mas naquela época não tinha. E eu ia mais ou menos assim, o que as minhas amigas iam fazer, eu ia também, né? Porque a gente preferia muito mais estar junto das amigas do que, né, prestar atenção em profissão. Planejar uma carreira. Né? Exato. Então, assim, naquela época, quem me direcionava muito eram as amigas. E eu acabei entrando num curso de ciência da computação completamente, assim, Aleatório. por acidente. Eu brinco, mas é verdade. Eu achava que eu ia me formar em ciências contábeis, só para você ver o extremo da diferença. Eu fui no curso,
E cheguei lá, tinha lógica de programação, não tinha a menor ideia do que era aquilo, o que fazia. Quando eu vi programação pela primeira vez, eu falei, Senhor, o que é isso? Você Nossa, não era de exatas. não. Eu tinha feito técnico de jornalismo. Nem sabia que esse Não. curso Olha Não que eu sabia tenho esse nem o mix que- também, Mônica, porque eu fiz ao contrário. Meu ensino médio foi em processamento de dados, fiz programação e depois eu fui para publicidade. Então, a gente... Meio que o contrário, né? Meio que misturou. Mas assim, naquela época eu realmente não sabia no que ia dar. E aí eu fui entendendo no meio do caminho aonde que eu tava, enfim. Acabou dando tudo certo, porque uma coisa puxou outra e foi uma área que explodiu depois, né? Então eu comecei a minha carreira como programadora mesmo, numa época que, assim, se hoje já tem pouquíssimas mulheres, naquela época tinha bem menos ainda. Eu era realmente, assim, aquele grãozinho de areia no oceano. E aí, quando a gente começou o mercado melhorar um pouco mais, né? Eu entendi que eu realmente não curtia aquilo, que eu fazia programação, mas eu gostava da tecnologia. E aí eu fui Pegou bastante caminhando. DP, por ser de exatas. Peguei direto. Não, eu só fui descobrir que eu era inteligente depois, porque eu era muito preguiçosa. Então eu ia só no limite daquilo que eu precisava. O Aí eu falava assim, mínimo aqui possível. o mínimo necessário e aqui já tá bom. E, enfim, vamos para outra, né? E aí depois eu acho que a minha carreira foi encaminhando mais para as áreas de negócio. Eu gostava de ver as tecnologias, aonde que vai aplicar ou não. Eu sempre tive essa cabeça muito para solucionar problema, né? Eu acho que esse é uma bagagem minha, assim, uma qualidade, é conseguir enxergar a solução e a alternativa de solução. Então, rapidamente eu já fui para gestão de projetos, sempre de tecnologia. Trabalhei em grandes indústrias brasileiras, na Ambev, na Natura. Recentemente, meu último trabalho foi na Romanel também, sempre como head de tecnologia, né? À frente de projetos de tecnologia. E aí eu decidi que eu gostaria de empreender para fazer esse mesmo trabalho que eu já faço, né, de ajudar realmente a tecnologia a chegar como inovação dentro das empresas para várias empresas. Eu acho que é assim, existem problemas, né, que as empresas têm problemas para resolver e muitas vezes elas não sabem porque a oferta de tecnologia ela é gigantesca, né, hoje no mercado. Então, como é que você escolhe um fornecedor de uma coisa que você tem 10? Então, você precisa de alguém no mercado que tenha conhecimento para fazer. E outra, gente, projeto de tecnologia é caro, demanda tempo. Se você não entender direito as coisas, eu acho que nunca acontece, né? Fica aquela coisa infinita e a coisa não conclui. Quando você diz projeto de tecnologia, que tipo de tecnologia especificamente? Qualquer uma. Eu navego qualquer indústria, porque na verdade, assim, seja do agronegócio, seja indústria farmacêutica, seja de saúde, seja da área de educação, quando você tem uma dor lá na ponta para resolver, o meu papel é como que a gente vai resolver isso, né? E aí eu pesquiso as melhores tecnologias no mercado e encontro aquela que realmente vai ter um fit com o seu problema, que vai resolver a sua dor, né? Hoje em dia a gente faz muito isso através das startups. Antigamente você ia no mercado e procurava um fornecedor. Hoje em dia não. Hoje em dia tem muita startup que oferece tudo quanto é tipo de solução. Então você não precisa desenvolver essas coisas, essas soluções dentro das indústrias, Isso né? é muito bacana. Você conecta as startups. Então, por exemplo, tem um problema que no agronegócio, vou só dar um exemplo bem extremo, né? Um exemplo no agronegócio. Os pintinhos estão nascendo com uma doença tal, e aí está prejudicando o negócio. Aí a gente descobre que tem uma vacina que você dá dentro do ovo. Tem tecnologia envolvida, muita tecnologia. Sim. Então, hoje já se vacina dentro do ovo. E eles nascem já muito mais saudáveis. E você tem uma perda muito menor para o negócio. Então, é numa escala de problemas gigantesco. Assim. Então, a gente pode ir de coisas simples a complexas. Não é tecnologia só no maquinário, assim. É tudo que envolve inovação, criatividade para solucionar problemas. E esse é um erro muito grande que as pessoas cometem, né? A inovação, na verdade, não está ligado só à tecnologia, né? Isso aconteceu porque no passado, tudo que era novo, como a gente tinha pouquíssima oferta de tecnologia, todas as inovações tinham tecnologia envolvida. Então, a gente ficou com esse espírito achando que a inovação... Tem a ver com computador, com tem que ter tecnologia envolvida, mas na verdade não. Se qualquer dor que você resolva do seu cliente... É uma inovação. Você inovou. Seja ela assim, antes eu mandava o meu boleto por e-mail, agora eu mando o boleto por WhatsApp. Eu dou sempre esse exemplo. Você resolveu uma dor do seu cliente porque ele queria mudar e você não colocou tecnologia nenhuma, não gastou dinheiro nenhum e inovou. Né? Então, eu acho que desvincular a inovação da tecnologia é um mindset recente. Né? Acho muito que legal. Antigamente acho que as pessoas não pensavam assim. Sim. Existem muitas pessoas que atuam da mesma forma que você,
Porque eu tenho a impressão de que não é algo tão comum, uma profissão tão comum. Eu não vejo tanto, pelo menos. Eu acho que assim, tá começando agora, porque antes realmente tudo, a cabeça do business era você desenvolver os problemas todos dentro de casa, né? Então as empresas tinham os problemas e elas precisavam resolver os seus problemas porque não tinham empresas suficientes para ajudar no mercado. E a inovação aberta, ela é recente, ela é de uns anos para cá, que é você realmente parar de querer ser um especialista e procurar tudo dentro de casa e ir para o mercado e procurar esses parceiros, essas startups que resolvem essa dor para você muito mais rápido e aí agrega essa solução dentro do seu negócio e você está sempre mais competitivo, sempre on time ali com a mudança. E tem então, muitas parcerias recente. também agora com universidades também, né? Com laboratórios. Existem também bastante esse elo, assim, de pesquisadores direto com as empresas. E as empresas querem também trazer esse novo pensamento, né? Mais disruptivo mesmo, para dar velocidade para eles, né? Então, eu tenho a impressão também que não são muitas mulheres nesse meio. Você é uma das poucas, né? Sim, elefante branco. Sempre fui na área de tecnologia, assim, mas eu acho que a gente também nunca teve num momento tão bom e inclusivo no mercado, né? Eu acho que faz parte do meu papel, assim, não só estar aqui hoje, mas sempre que me chamam para universidade, conversar. Eu acho que eu falei isso no dia, né, que a gente teve a aula, que eu acho que, assim, ao longo da minha vida eu sempre tive homens brilhantes que me ajudaram, me deram muito suporte na minha carreira, mas eu sempre senti falta daquela liderança feminina para você se inspirar, né? Então, eu acho que eu tenho muito isso, assim, de ter o papel de inspirar outras mulheres para elas verem assim, gente, tem chance de mulheres terem sucesso em áreas de tecnologia. Se espelhar, né, em você Exato. que tá lá na frente. Exato. Então, eu acho que eu tenho muito esse papel hoje de falar, olha, existe espaço, sim, né? E nós somos, enfim, no mercado a gente pode competir de forma igual. Sim, corretíssimo. Bacana. Por exemplo, você falou um pouco de parcerias com universidades, de inovação. Como eu, aluno, posso chegar... Nossa, eu quero seguir essa área tipo de inovação, criatividade. Como que eu, aluno, posso chegar e falar, nossa, eu quero ajuda ou quero alguém que possa me guiar nessa parte? Um universitário. No mercado de trabalho. Isso. Para trabalhar com inovação, você diz, né? Eu acho que, assim, existe um passo muito grande que as escolas ainda têm que percorrer. Né? Quando a gente olha para a velocidade do mercado. Isso, assim, é muito difícil, porque isso acontece com todas as indústrias e acontece com a indústria da educação também. Sempre a tecnologia, ela avança muito mais rápido do que a nossa capacidade de produzir e se adaptar a ela no dia a dia. Então, muitas vezes, quando você sai, né, ou você está ali no último ano do colégio, existe uma milha a ser percorrida para você já ganhar essa atualização. Sim. Então, eu acho que existe um paralelo, né? Você tem que estar dentro da universidade porque ela vai te dar toda a base do que você precisa, mas paralelamente, assim, a mudança de cultura é muito rápida. Então, a gente está falando de, né? Nossa, o TikTok agora está em todos os lugares. As empresas estão querendo profissionais que trabalham com TikTok para fazer TikTok dentro da empresa. Mas o TikTok é uma coisa que é recente, é de 1 ano, 2 anos. E o plano da universidade ele é muito maior do que isso. Então, a velocidade da mudança da cultura, ela muitas vezes não permite que o estudante esteja acompanhando ali até o último dia que você sai. Então, existe, eu acho que é um processo de correr em paralelo, enquanto você está na universidade, pessoal, né, amor? de se atualizar. Né, de se atualizar em todas as coisas que estão acontecendo, para que quando a faculdade, a universidade termine, você também esteja mais preparado e apto para o mercado. E é bom que a gente está falando isso, porque muitos alunos vão ouvir agora, que talvez não conheciam, agora vão conhecer, vão procurar e podem muito bem, tipo, ir para frente, se especializar, enfim. E acho que até o motivo, né, de a Mônica ser convidada para o curso e de a gente ter esse tema de inovação e criatividade, é porque ele não é simplesmente uma teoria que vai ser ensinada, né? Olha, é isso. Não, mas assim, como perseguir isso? Como estar à frente, né? Que a gente entende que é uma demanda de um profissional de comunicação, né? Que vai levar a informação, que traz tendências, né, para o mercado, as trends e tal, que ele saiba ter essa visão lá na frente, né? Então, assim, mesmo aqui no curso, como a Mônica falou, a gente vai aprender, obviamente, com base numa teoria, num livro existente, no que está sendo corrente. Mas aqui, nesse momento, que é o último módulo ali do curso, a gente vai saber como se direcionar para o futuro, independente do que a gente viu aqui, né? Como que eu penso dessa forma? Como que eu mudo o meu mindset mesmo? Ô, Simone, você que é gestora de uma empresa de comunicação,
fora aqui do ambiente do NASP. Como que você vê a necessidade justamente disso, da inovação, da tecnologia, da criatividade no dia a dia? Sim. Quando existe, né, um estigma, o publicitário é criativo, né? Nossa, sim. E assim, claro, faz parte do trabalho quando você fala, o redator, né, ou o designer, ele tem que estar antenado, tem que ser criativo realmente. Mas mesmo quando a gente fala de planejamento de comunicação, quando a gente fala de diferentes mídias, né, a Mônica deu exemplo agora do TikTok. O TikTok hoje está servindo até para envio de currículos, né, para empregos. Caramba. Então, assim, é uma visão de criatividade que, assim, como que você tem um desafio de vender um produto, né? Tem um desafio de trazer mais resultados em parceria com o marketing. Como que você vai fazer isso? Você pode chegar, né, e falar, olha, hoje as mídias existentes, aqui eu tenho o rádio, eu tenho aqui o YouTube, a gente vai avançando. Ainda existe rádio, ainda existe YouTube, podcasts, televisão, streaming e tal. Mas como que você pode ter esse pensamento de que, bom, que tipo de mídia adicional eu posso usar? Como que eu vou me comunicar com o público? A gente fala um pouquinho de gerações, então a gente tem hoje muito, a geração Z, a geração, né? Que tem linguagens diferentes, tem uma cultura, um pensamento diferente. Então, esse pensamento para inovação e criatividade dentro do mercado de comunicação faz toda a diferença para se destacar no mercado, para trazer conteúdos relevantes para todos, né? E um adendo também falando, por exemplo, tem muita gente que fala, nossa, eu não sou criativo. Não vou fazer publicidade, não vou fazer... Cara, esse é o maior caô. Criatividade se desenvolve, Exatamente. né? Se desenvolve. Não é um dom. Não. Claro que tem, por exemplo, na parte artística, design, tem gente que já tem Tem facilidade. Talento, já tem o visão, talento e você desenvolve. Mas que eu consegue concordo. ver uma perspectiva ou não, as cores. Você tá vendo ali cinza, ele tá vendo tons já, né? Tem um pouco de amarelo, um pouco de... Né? Tem pessoas que têm essas Mas aptidões. publicidade- dizem, né? 10% talento, 90% É suor ali. transpiração. E publicidade precisa muito de planejadores também, Sim. que não precisam ser artísticos totalmente, mas muito centrados. Quando eu fiz publicidade, eu não sei se ainda tem, na SPM, a gente tinha aula de estatística. Por quê? Porque a gente está falando de planejamento, a gente está falando de trabalhar com budget, né? Precisa De trabalhar com analisar dinheiro, também, de né? trazer... A Sim. gente tem também aqui uma matéria de retorno sobre investimento, porque senão fica muito essa linha. Não, eu sou criativo, não tenho compromisso com o resultado. Eu sou o cara que vai... Estigma também com os criativos. Exatamente. Então, assim, Sim. o criativo e todo o processo de comunicação, em todas as etapas, ele tem que estar alinhado com marketing, com vendas, né? Então, não só vou trazer um discurso, vou trazer uma frase linda, vou chamar... Não, assim, isso aqui precisa se transformar em cifras, Sim. né? Retorno, né? Precisa, então... Liga sendo prejuízo. E não é só vaidade. Quando a gente fala hoje mesmo de marketing digital e tal, existe muito ali que a gente chama de métricas de vaidade. Eu tenho X seguidores. Mas quanto desses seguidores, desses likes, vão trazer resultado? Sim. Vão virar um cliente? Vão trazer... Então, assim... Acho que um dos objetivos do curso e desse mix de conteúdos é, assim, o profissional de comunicação... Ele tem que ser responsável até o final ali. Perfeito, Ele não é, porque ele é perfeito, visto concordo. hoje ainda como uma área de custos. É a agência, é o marketing. O marketing não está gerando dinheiro, ele está só gastando. Gente, falam muito isso. Mas é uma área que está no centro você de sabe que custos. durante a Algumas pandemia mudou coisas. muito, você sabe, né? Porque os gastos, vamos pensar, caíram, evento, investimento em catering, toda aquela Foi mega tudo pro estrutura. Exato, Deu canalizou uma todo o reduzida investimento. no Exato, investimento. tem empresa que sobrou budget agora no final do ano de 2020, porque tinha verba para eventos que não aconteceram. E conseguiram resultados, Exato. alguns que foram, É porque né, antes, que mídia off, acompanharam. a gente não consegue tanto mensurar. Mas Exato. o online a gente já consegue mais. Mas Exato. E assim, é muito interessante porque se a gente pensar assim, nesse futuro que a gente fala, né, do futuro das profissões, comunicação, hoje a reputação das empresas está muito conectada às redes sociais e ao mundo digital. Então, qualquer coisa que aconteça, eu acho que no passado tinha muito essa coisa assim, olha, a gente pode tomar uma multa por, de repente, não fizemos nosso trabalho bem feito aqui na natureza, aconteceu algum problema, vem uma dessas organizações públicas, vai lá dar uma multa e a empresa é penalizada financeiramente, mas a reputação dela estava limpa. Agora os não. clientes não estavam Agora falando não. sobre isso. Aí a cultura do Vem o cancelamento está aí. cancelamento. Então, o Exatamente. que sai mais caro? Sai muito mais caro para a empresa
uma comunicação mal feita do que uma multa do governo. Com certeza. Então, assim, a importância da comunicação para as empresas, de olhar para tudo que... recentemente, a gente teve um caso, agora durante a pandemia, do CEO do Bootcamp, que ele, na verdade, tinha lá um grupo do WhatsApp da empresa, alguma coisa assim, e eles estavam falando sobre política, e aí política tem polarização, enfim. Aí ele não curtiu aquele bate-papo lá e falou, gente, agora a gente não pode mais falar de política aqui no grupo do WhatsApp. Teve uma demissão em massa no Bootcamp por conta desse comentário dele. Eu falo assim, olha que sensibilidade na comunicação, porque eu até entendo que o pensamento dele deveria ser alguma coisa, olha, a gente está gastando muita energia aí nessa bobagem, vamos focar no trabalho, mas talvez uma comunicação mal feita causou um prejuízo para a empresa, porque aí a demissão em massa saiu nas redes sociais e aí teve um prejuízo para a imagem da empresa. Então, hoje em dia, eu acho que a comunicação, quando a gente fala de um mundo mais digital, tem um peso muito importante, né? Diferente do passado. Essa tendência de humanização, acho que atribui uma responsabilidade para as marcas maior do que já era, né? Igual você falou. Muito. Então, todo cuidado possível. Então, a gente tem, assim, a marca é um patrimônio da empresa que os profissionais de comunicação cuidam, né? Então, você tem lá os profissionais de facilities que cuidam dos prédios, né? Você tem a questão de tecnologia, mas a marca, ela é o grande valor da empresa, né? Então, de repente, você tem o mesmo produto, porque você tem uma marca diferente, ele valoriza muito, né? Então, o profissional precisa saber o valor disso e como transitar entre esses públicos, entre essas mídias e como fazer com que o trabalho dele realmente agregue valor a isso, né? E para isso, ele precisa estar atualizado. Então, para você que está ouvindo ou assistindo, esse curso que a gente está conversando aqui é sobre o MBA em Comunicação Estratégica, que é o novo curso de pós-graduação aqui do NASP, né? E tudo isso vai ter, né, nesse curso. Todos esses temas. Então, a gente tem ali, né, como... Só para dar uma pincelada pro pessoal que está ouvindo aí, né? Se vale a pena se matricular ou não. Então, olha só, a gente tem uma parte do planejamento até a mesuração do resultado. Então, isso é um pouquinho que a gente falou. Eu sou criativo e tal, mas assim, eu vou planejar, vou escolher as mídias, eu vou trabalhar com o meu budget, vou saber demonstrar o retorno sobre o investimento feito para valorizar o trabalho e também para justificar. A gente tem essa parte do branding, né? Então, a personalidade da marca, né? O quanto ela vale, o quanto que ela significa. É a questão do propósito, né? Que hoje é um principal, né? Então, assim, antes a gente falava o que eu ofereço. Hoje é o porquê, né? Então, o que a marca, onde ela se engaja, o que ela representa. A parte de reputação, a Mônica deu um exemplo aqui, né? Então, de repente, um comentário de um líder, né? O quanto isso impacta e como que o gestor de comunicação depois fica com esses pepinos, né? Então, você tem lá... Então, você que o diga, né? Então a gente tem lá, por exemplo, voltando lá atrás, a gente tem um Steve Jobs que não era politicamente correto, né? Tinha uma postura. Mas como que se trabalhava isso para, apesar disso, a Apple ser quem ela é? Exatamente. Né? Até falo quem, não o quê, porque se torna mesmo uma pessoa, a marca tem uma personalidade ali, né? Depois a gente tem a parte de público, então a gente falou, né, de geração, de comportamento do consumidor e um pouquinho de novo nesse case que a gente comentou aqui, a gente tem a importância da comunicação interna, né? Também, é uma das coisas que você trabalha hoje bastante na sua empresa, né? Hoje, sim, a gente trabalha bastante com comunicação interna e vem se falando muito de engajamento, né? Então, o quanto que a comunicação dentro da empresa pode ajudar no engajamento do colaborador, que significa produtividade, menos faltas, mais bem-estar. Como que funciona isso na prática? Na prática, assim, a gente tem todo um estudo focado até em psicologia mesmo, né? Então, psicologia positiva, que vem se falando muito. E, assim, quando a gente fala de engajamento no trabalho, a gente não está falando de mais uma métrica, mais um número apenas. Mas o engajamento, ele é muito psicológico, assim. É uma relação emocional com a empresa. E esse é um papel, de novo, como que uma empresa, como que uma pessoa tem uma relação, né, com o ambiente de trabalho, com a empresa. O quanto que a empresa estimula a que essa pessoa tenha uma qualidade de vida. Hoje mudou totalmente a forma de trabalho, home, workplaces diferenciados. Entra o endomarketing. Então, assim, a empresa precisa estar sempre atenta a ouvir esse cliente interno,
né? Hoje a gente tem as empresas migrando totalmente, né? Então, a gente tinha grandes escritórios. E a tendência era assim, não, tem que ter um ambiente fun, né? Descontraído. Com ping-pong. Ping-pong, bilhar. Esse de Que assim, até tem empresas muito fortes nesse mercado que falam assim, olha, a felicidade no trabalho não é uma mesa de sinuca, né? Mas isso o quê? Empresas como a Google e pessoal lá do Vale do Silício já vinha trazendo esse conceito de que assim, olha, eu sei que você é um ser humano, você não é só uma máquina que vai ficar sentadinha aí, trabalhar 8 horas, sair daqui, daí você tem sua vida. Não, você vem com a sua carga. Antigamente falava assim, o que vem fora do trabalho não deve entrar. Não existe, hoje é muito mais fluido, né? Isso é muito mais fluido, ainda mais quando você está em casa. Tem os filhos perto, A gente né? é um ser integral, né? Perfeito, É muito difícil perfeito. separar. E isso está sendo reconhecido, né? E o papel do comunicador também é falar assim, olha, você não é agora o meu cliente, depois o trabalhador, depois o pai de família. Não, você é um todo e eu sei que você... Muito promovido pelo mundo digital também, né? Porque não tem como a gente ser uma pessoa no trabalho e depois nas redes sociais você ser outra. Eu acho que esse tipo de quebrar, personalidade dá até assim, né? As pessoas têm um pouco de rejeição quando você começa a ter dois lados diferentes. Então, acho que foi muito por conta do digital. Com certeza. Agora, uma coisa que eu acho muito bacana é assim, o curso de comunicação. A comunicação, ela é um soft skill, né? Com certeza. E quando a gente também olha para essas habilidades do futuro, não tem como a gente não pensar que quando a gente aprende a hard skill, que é você mexer em algum sistema, algum programa, técnica, alguma né? parte mais técnica, isso tem uma validade de conhecimento, né? E esse tempo de aprendizado de hard skills, ele está cada vez mais se encurtando. Ou seja, as coisas estão mudando muito rápido, o que você aprendeu dura 6 meses, você tem que fazer outro curso. Você assiste também outro, um vídeo no YouTube, aprende uma ferramenta Mas, nova. quando a gente fala de soft skills, não tem validade, não tem prazo de validade. Então, se você aprendeu comunicação, empatia, se você aprendeu criatividade, aquilo que você ganhou, você vai usar forever, assim, sempre não tem prazo de validade. Perfeito. Então, é o melhor investimento, por isso que falam, as habilidades futuras são as soft skills, porque é um investimento que você não perde. Todo o restante você tem que estar continuamente aprendendo, mas as soft skills não. A gente vinha com essa história de que o conhecimento era o maior patrimônio, né? Hoje o conhecimento, ele está muito disponível, né? Então, você vai entrar no YouTube, você vai fazer um curso de um software, vai entender, saber mexer em redes sociais, você vai... E tem muita gente que é autodidata e tem aproveitado essa oportunidade, né? E vai aprendendo. Mas, realmente, quando a gente fala de, olha, eu vou te ensinar uma outra forma de pensar. Eu vou te ensinar sobre comportamento, eu vou te ensinar sobre como interagir com as pessoas, sobre como entender o que elas estão, né, passando e como você se posicionar. Isso realmente, independente da profissão, né? Se aplica a tudo. E da sua posição, isso te ajuda. E, assim, o que está levando as pessoas para subirem para cargos de liderança são essas skills, né? Então, o cara, antes era assim a carreira, né? A pessoa era um super bom programador, voltando a exemplo, ele era um muito bom programador, então ele virava programador júnior, pleno, sênior, né? Só que ele não tinha habilidade de gerenciar uma equipe. Aí, de repente, ele era o gerente da área. Gente, isso deve ser muito difícil. E isso acontece ainda hoje muito. E quando a gente fala de engajamento, a gente vem e fala assim, olha, 70% do engajamento das pessoas com trabalho depende do gestor. E esse gestor é o programador, que é aquele cara, assim, que é fechado. Tem programadores como a Mônica, como eu, que fomos para comunicação. Por isso que eu não fiquei muito tempo. Mas o cara que fica, normalmente ele é uma pessoa mais introspectiva, mais concentrada, né? Mais assim, e ele agora é o gerente, tem 50 pessoas embaixo dele. E ele não sabe conversar com essas tem essa pessoas. habilidade. Então... Vamos falar de soft skills para as pessoas que estão ouvindo a gente? Eu acho que muita gente não conhece o conceito. Sabe. Acho que a Mônica pode explicar. Citar liderança, né? Vamos é isso, não é bom, né? Apesar da gente chamar soft skills, né? Que o soft quer dizer leve, fácil. Eu acho que na verdade são as habilidades mais difíceis. Deveria ser o contrário. Pessoal também, né? Isso, eu acho que são as habilidades emocionais, né? Ou a gente pode falar emocionais ou interpessoais. Então é isso, a empatia, a criatividade, a comunicação, a liderança, né? Então essas que normalmente a gente não é muito difícil mensurar. O que é errado, inclusive, se a gente for pensar, quando a gente minha filha tá na escola e ela tá na aula de
artes, na aula de educação física, e aí o professor orienta e fala, olha, agora a gente vai ter um jogo aqui e quem ganhar vai fazer X ponto, vai ter tal nota. Hoje em dia a gente mensura muito essas habilidades emocionais de forma errada, porque o que tem que ser avaliado não é se ganhou o jogo ou não, mas liderou, engajou, motivou, legal, Trabalhou você tem uma junto, nota, né? para essas soft skills, para essas habilidades emocionais. E hoje em dia não. Então a gente ainda precisa mudar muito esse mindset da a gente conseguir mensurar essas habilidades E da emocionais. base, né? Exatamente. De quando é criança, nas escolas. E as pessoas acabam até não dando tanta importância para essas habilidades quanto criança, porque a gente olha muito para português, matemática, línguas, né? E aí as habilidades lá, artes, a pintura, a educação física, elas acabam não sendo tão parte desse todo. Quando, na verdade, hoje o que é mais importante é realmente a gente trabalhar nas pessoas essas habilidades emocionais. Até pensando nos nossos estudantes de comunicação aí, como a gente já está na área há um tempo, né? O que a gente vê? Poxa, os caras que são excelentes designers, que se destacam, eles eram pessoas muitas vezes que sofriam na escola. Uhum. Por Sim, quê? gente, era Não iam assim. bem em matemática. Ia mal em matemática. Putz, eu tinha dificuldade até de escrever. Vou contar né? então uma história, então. Eu, no ensino médio, não, mentira, no ensino médio eu tinha muita dificuldade com matemática, muita dificuldade. E eu sempre fui esse lado mais artístico, assim. Eu pensava, gente, o que é que eu preciso fazer? Então você vai bem em artes, é Tipo, eu grande achava que coisa, aquele- né? Aquele mundinho meu, eu falei, gente, eu não vou conseguir isso. Você era bom em artes? Sim. Olha lá, por que ninguém reconhece, né? Essa parte, Mas tá né? vendo, né? É interessante isso, porque quando você tem esse olhar, né? Eu acho que, assim, todo mundo, lado esquerdo, lado direito do cérebro, todo mundo tem. Então, é só, às vezes, quando você direciona a pessoa de exatas e humanas, você parece que você já cria um teto ali, um estigma da pessoa que ela fala, não sou boa em matemática. Sendo que a gente tem Eu não sou diversos boa. tipos de E não inteligência, é né? uma questão de treino, tudo é questão de Eu treino. tenho, até nessa questão da psicologia positiva e tal, tem um conceito muito que se fala que chama garra. Então, assim, boa parte do que as pessoas se desenvolvem tem a ver com talento. E talento, ok, é importante, mas não é o que te garante o futuro. O que te garante é a garra. Então tá bom. Você vê um pianista talentoso. Então, assim, tem gente que tem, realmente pega e sai tocando. Mas tem o cara que treinou 8 horas por dia. Exatamente. E esse cara pode ultrapassar o outro, se o outro for relaxado. E às vezes o talento, tem muito esse estigma na criatividade, a pessoa tem um talento e ela acaba achando que, bom, eu nasci com isso, eu nem preciso estudar ou me desenvolver porque isso é meu. Só que não. Isso precisa ser desenvolvido e continuado. E é isso que a gente pensa quando fala em pós-graduação. Quer dizer, eu já fiz a faculdade, eu já tenho esse dom, né? Não, A gente continua, né? Quantos cursos você já continua fazendo depois da faculdade, da pós? É infinito. E é algo que, quando você se abre para isso, assim, é muito prazeroso, né? Então, o principal, acho que a gente precisa evoluir, né? Evoluir a nossa mente, nosso conhecimento. E aí você fala, nossa, como que a programação me ajudou na comunicação? Como que isso me levou para outro caminho que, de repente... por exemplo, na época que a gente fez programação, as pessoas não tinham computador em casa. Tava começando, né? Assim, tinham, mas eram poucas. Então, assim, poxa, foi um diferencial competitivo na época você saber mexer no computador, que era uma coisa... Ninguém tinha computador. E hoje, assim, todo mundo tem, todo mundo mexe no celular, mas, assim, essas habilidades técnicas, de matemática, de lógica, também te ajudam lá na comunicação, na redação. Então, acho que a gente precisa realmente parar de pôr as pessoas em caixinhas, né? E pensar nessas questões dos soft skills e de quanto isso vai trilhando, né? E aprender para sempre, né? Isso, o conhecimento não tem fim, é infinito. A gente tem que E para quem fica muito desanimado também, que acha que não é bom por causa que não é de exata, gente, tá? O crescimento de criatividade aumentou muito, principalmente agora, eu acho. Eu sempre falo, principalmente agora, na pandemia, mas muita coisa deu um boom muito grande, essa questão de inovação, por exemplo. Eu estou trabalhando numa agência de consultoria de inovação, que é bem bacana, tem, enfim, métodos para ser criativos, eles têm métodos para várias questões e é uma experiência muito legal que eu aproveitei por causa disso, que eu foquei no lado meu, mesmo, tipo, não sendo bom em exatos, eu foquei no lado meu que, tipo, deu certo e tá indo, então... crescimento aí vai vindo. E não quer dizer que você não precise ir melhorando o seu lado de exatas, por exemplo, de repente te abre um nicho que fala, poxa, isso seria um diferencial para mim, né? Sim, e às vezes o jeito de aprender, eu aprendo muito mais na prática.
Eu não conseguia, tipo, ficar assim com o professor. Não dava pra ficar vendo o professor. Eu tenho que aprender na prática. Então, modos de aprender também contam muito, né? Você falando da sua experiência, eu também queria inclusive essa pergunta pra você também. Pra todas aqui, ó, todos. Como que vocês acham que a gente pode unir a inovação na comunicação? Como que você também tem visto isso? Nossa, que profundo. Responde vocês que eu respondo depois. Ele passou a bola. Não, eu posso falar, então. Como que a gente consegue inovar com a entrevistador, comunicação? você foi pra entrevistado agora. Gente, eu acho que comunicação já é inovadora desde sempre. Vocês Ou concordam? precisa, ou deveria ser, né? Não, porque o jeito de comunicar, o jeito de você pegar o coraçãozinho da pessoa e falar assim, nossa, vou brilhar esse coração da pessoa. Então, eu acho que sempre foi inovador. Eu acho que a tendência é sempre ser mais inovadora que antes, minha opinião. E vocês, como que vocês têm visto faculdade. isso? Eu acho que tem muito a ver com a empatia, sabe? Porque dentro do trabalho... É mais uma, total, elas estão todas ligadas. Mas quando a gente, no trabalho, no dia a dia, do empreendedorismo, quando você olha para o cliente... E aí você percebe a dor dele, o que ele dá valor ou não, você tem que saber se comunicar muito bem, né? Não só o seu trabalho, o seu serviço, o seu produto, para ele conseguir entender. Então, acho que as duas coisas estão muito conectadas. Eu sempre falo que inovar é resolver uma dor lá do cliente, é uma dor lá da ponta. Só que para isso, a comunicação ela é o meio, né? Sem ela eu não consigo chegar e realmente ter essa inovação. Então, para mim, acho que está muito conectada com a empatia. Quando a gente fala de comunicação, a gente pensa no texto, né, o que eu vou falar, Mas, na verdade, grande parte da comunicação é ouvir. Sim. Né? Então, assim, a gente fala de inovação, talvez a maioria das pessoas ainda tem, eu estou pensando numa tecnologia, estou pensando num canal novo de comunicação, estou pensando em como... Isso sim contribui para a comunicação, tá? Então, hoje a gente se comunica de forma muito mais rápida, mas a comunicação também é justamente isso, o entendimento da pessoa. Então, um exemplo que eu gosto de inovação, Mônica, não sei se você concorda, mas assim, não é pegar coisa e criar uma coisa nova. Então, a gente tinha, por exemplo, o lápis e a borracha. E aí colocaram a borracha na ponta do lápis. É uma inovação. Exatamente. Você tinha mala e já existia roda. Mas inventaram uma mala com uma roda. Mas é interessante, desculpa, mas assim, o seu exemplo é perfeito, porque alguém teve a empatia de perceber poxa, sempre que se juntasse as duas coisas, facilitar a vida. Exato, entendeu? E aí inovou. Então, o seu exemplo é perfeito, mas para isso foi, sabe, uma experiência Você de se preocupou com alguém ou uma sua própria dor. E acho que na comunicação, a Mônica falou exatamente isso. Quando você faz uma reunião de briefing com o cliente, primeiro passo na comunicação. Eu preciso vender tal coisa, eu preciso pôr minha empresa no mercado, eu preciso... Você vai ouvir um briefing. O cliente não vai chegar assim, eu preciso fazer um anúncio de minha página. Preciso, né? Quando existia isso, ainda existe, mas é raro. Mas assim, me conta aí. O que sua empresa faz? O que você precisa, né? Que público você pensa em atingir? Quando você criou seu produto, você estava pensando em quem? Em que situação? E aí eu brinco que, assim, muito do nosso trabalho de comunicador é ser um tradutor. Porque muitas vezes seu cliente é o cara de tecnologia. Fala, nossa, o meu produto... Quase um intérprete. A gente é tradutor. Então, assim, eu tinha até um case, assim, um cliente já faz alguns anos. E ele tinha um produto, assim... Valia milhões, ele vendia milhões, mas o produto dele era uma planilha de Excel. Que dentro dessa planilha, obviamente, tinha dados, né? Então, ele começou um processo de conectar o estoque do varejo com a produção da indústria. Então, a indústria conseguia calcular quanto ela tinha que produzir para não faltar no varejo, não perder venda, também para não sobrar, porque é perecível. Super inovador. Era uma planilha. Aí você entrava no site dele e tava assim, a gente tem os dados, tipo... Não, eu li, obviamente, eu fui fazer reunião com ele, o que você faz, né? Simone foi ótimo agora. Você estuda antes, né, o cliente, antes de fazer uma reunião. Fui lá, mas li o site inteiro. Aí eu cheguei na reunião e falei, então, eu não entendo nada. Me conta aí, o que é isso? Então, assim, é esse trabalho de traduzir algo. E a gente acabou, era tão inovador o conceito que a gente criou uma história. Então, existe aqui... Para poder explicar para as pessoas. Existe aqui uma cidadezinha, tem um supermercado. No supermercado, a gente tem alguns vilões lá, uns bandidinhos, que chama ruptura, que era um conceito novo, que chama não sei o que isso aqui perde a venda. Mas a gente tem um xerife
que vai lá e pega o dado. Então, a gente De criou... maneira super didática. E aí, o que a gente descobriu? Olha só como entra junto a comunicação interna. Quando a gente fez isso, fez um videozinho, desenho animado, assim, bem lúdico, a gente passou primeiro para os funcionários. Vamos mostrar para eles? Sim. Os funcionários da empresa que vendiam um produto Não falaram assim... também. Agora a gente entendeu. Faz sentido. Então, Olha só, assim, nem os próprios funcionários porque tinham era noção muito do que... complexo e explicado pelo engenheiro e pelo economista e pelo programador e ninguém Legal. entendia. Comunicador perfeito. Então, assim, o comunicador, ele é um tradutor. Aham. E ele usa o próprio raciocínio que a gente usa para pegar isso aqui e transformar numa historinha animada, é inovador, Você é vê uma que inovação, interessante, né? assim, como entender da dor faz toda a diferença para você se Exato. comunicar. Porque, assim, de repente a dor poderia ser, tá faltando produto lá na prateleira e a gente resolve o problema. Mas não, quando você fala da dor toda, da cadeia, que vai demorar para produzir, vai estragar o alimento, né? E as pessoas vão passar fome. Eu acho que aí você conta uma história muito mais complexa, mas depende muito da empatia Sim, para você exatamente. conseguir traduzir essa dor. Então, assim, eu acho que o comunicador, ele precisa ser essa pessoa, esse elo, né? Entre as mentes brilhantes que criam os produtos e tal, e entre o consumidor. Então, eu falo bastante assim, que a gente conversa bem com o cliente e com o cliente do cliente. Sim. E às vezes a pessoa fala assim, não, mas comunicação, rede social tu não sabe mexer, vai. Não preciso de um técnico, publicidade, pagar uma agência. E e há um estigma que acho que o pessoal que já está no mercado já ouviu, que é assim, a gente concorre com o sobrinho. Meu sobrinho mexe com o computador aqui, ele fez uma marca bonita. Ou ele sabe mexer nas redes com tanta sociais. tecnologia disponível Agora hoje, no Canvas, né? as Você produções, entra no- gente, não, eu fiquei horrorizada. Agora tá assim, o Reels tá bombando, né? Tá. Todo Reels. Eu falei, gente, precisa aprender a fazer esse negócio, que preguiça, meu Deus. Aí fui lá. Demorou 2 vi- segundos para aprender. vai. Mas o mais interessante é que eu comecei a pegar umas referências, assim, falei assim, deixa eu pesquisar na garotada, né? Porque a garotada tá sempre mais antenada. Exato, aí fui lá dar uma pesquisada assim, mas era cada produção que eu falei, gente, parece que contratou uma agência pra ver, cheio de efeitos especiais, transição de vídeo, aí você fala, nossa, mas de certa forma é muito bom, porque democratizou, né? Sim. Então, assim, o excesso dessas tecnologias Sim. todas, assim, Tornou acessível. pra todos. Perfeito. Então, de certa forma, Mas democratizou. aí eu ia dizer isso, assim, é acessível, então hoje assim, meu filho, ele sabe editar vídeo, né? Quantos anos seu filho tem? Ele tem 14 anos. Ele edita muito bem. E ele começou, nem perguntou pra nós, assim, que a gente Sozinho. sabe. Começou. Ele começou a fazer, daí a gente deu umas dicas, mas ele sabe editar vídeo. E a gente tem, assim, né, o sobrinho, o filho, alguém, só que o que eu ia dizer é o seguinte, eles conseguem produzir. Mas o comunicador, Exato. o O comunicador, conteúdo mesmo. ele é técnico, né? Então, às vezes, eu sei conversar, eu sei vender. Realmente, as E o que pessoas sabem. diferencia, né? Mas Isso que- quando a pessoa tem essa skill e aí hard skill É, de comunicação, exatamente. que é uma técnica, que tem o Ferramenta. porquê, que tem a gramática, que tem a linguagem corrente, que sabe traduzir tudo isso, aí você precisa realmente se aprofundar e estudar. Fazer um e MBA em isso, comunicação fazer um estratégica. MBA. Que aí é o diferencial, não é Que- mais a exatamente. tecnologia. Esse MBA de Eu acho que no comunicação NASP, estratégica. no Sério? São Paulo... Conta mais pra nós. Não, mas é justamente isso, assim, essa questão do acesso que as pessoas têm às ferramentas e até às mídias agora, né, que a mídia agora está na nossa mão, às vezes parece que eu não preciso mais me especializar, que é algo que todo mundo sabe. E eu acho que é exatamente o contrário. Agora que todo mundo acha que sabe, você vai precisar mostrar o seu valor, né? Então isso que eu falei, assim, quando você entra num mercado ali da empresa de coisas inovadoras que são difíceis de explicar, eu percebo hoje, assim, eu tenho mais facilidade de falar com esse tipo de cliente, porque eu até brinco exatamente o que eu falei antes, assim, eu traduzo. Me conta, a gente vai transformar isso num conteúdo, pode ser um blog, Entendível pode pras ser pessoas. algum vídeo, né? Pode ser sei lá, qualquer mídia que for, dependendo do público e do mercado e do tipo de cliente. Mas, assim, a gente vai ter, através desse conhecimento, uma capacidade de
dizer para a pessoa certa o que ela precisa saber, né? Mas vocês percebem o quanto não é tecnologia, né? Que a oferta de tecnologia, ela é gigante. O diferencial é o tal do soft skill. É, você saber, então, no caso da comunicação, fazer esse link entre as pessoas, E vocês né? acham que as empresas hoje, elas têm olhado? Ou ainda está no processo, olhado as soft skills das pessoas? Ou ainda estão olhando mais as hard skills? Já tem, assim, a Mônica pode complementar, assim, como eu trabalho em comunicação interna, acaba que a gente tem contato com bastante RHs. Uhum. E os RHs já estão no processo de seleção, fazendo validações psicológicas, né? Se trabalhando muito a questão de forças, né? Então, de a pessoa trabalhar naquilo que ela se destaca. E não assim, Assim, ninguém é perfeito. Todo mundo tem. E a gente está em eterno aprendizado, né? E cursos para lideranças, assim, claro, você tem tal coisa para entregar, mas você como líder, o que você precisa fazer para extrair o melhor da sua equipe na questão de engajamento, na questão de entrega, de qualidade. Então, assim, você foi contratado, tá aqui, ó. O trabalho não é mais assim, o job description. Ó, você precisa fazer isso, saber mexer em Excel, ter uma faculdade. Né? Não, assim, como que você, como pessoa, com as suas habilidades, com seus talentos e com o que você aprendeu, como que você vai contribuir de forma melhor. Então, a gente tem hoje até toda uma técnica que chama job crafting, que é o próprio funcionário interfere no job description dele ali. Então, um exemplo muito legal disso, tem até um TED Talk, depois a gente pode pôr o link para vocês aí. Mas, assim, o job description era assim, eram faxineiras do hospital. Esse era o trabalho, então tinha que limpar, saber mexer com tal produto, né? Tarará, ter lá algumas técnicas, ok. Quando trouxeram essas faxineiras, essas pessoas para falar, tá bom, como que o seu trabalho agrega? A visão delas era assim, eu entro no quarto quando a pessoa está lá sozinha e eu faço companhia, eu falo bom dia, boa tarde, a pessoa sorri. Eu garanto que exista higiene no local que fortaleça o sistema imunológico dela, que garanta que ela consiga se recuperar. Então, assim, um trabalho simples, né? Mas que faz toda a diferença. Um processo, mas assim, quando a pessoa aplica ali as soft skills dela e adapta o trabalho para o que ela tem de melhor, que assim, poxa, eu gosto das pessoas, eu me preocupo com elas. Por isso que fazer esse trabalho para mim não é algo que me rebaixa, é algo que eu vejo que eu faço valor. E agora com essa crise sanitária, quanto essa questão do Covid, a gente viu quanto esse aspecto é relevante. Se as pessoas tivessem o hábito de lavar as mãos, né? Então, assim, ganha para sempre, né, agora. Eu acho que então mudou, né? Mudou, exatamente. Então, assim, as empresas já estão vendo isso, sim. As empresas que não estão vendo, estão perdendo talentos. Infelizmente. Um assunto que... Ou felizmente, para ver se eles se mexem. Um assunto que liga até dá muito... vontade de passar um alquinho. Higienizem as mãos, pessoal, por favor. Um assunto que linka muito com isso é a evolução e adaptação das marcas com questão do tempo. Igual a gente estava falando, precisa sempre se adaptar. Aquele exemplo básico que todo mundo fala da Netflix, antes ela vendia DVDs por e-mail e ela virou um streaming. Sei lá, o táxi, agora foi substituído pelo Uber, ou está sendo substituído, não? Enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas todas as questões de como que a gente pode, como marca, por exemplo, ir se adaptando e não perder igual aconteceu. Kodak, por exemplo, também, né? Tem vários exemplos. E o pessoal do marketing ali da comunicação, ele é uma pessoa que deve estar atento e trazer para a empresa. Fala, gente, isso aqui, ó, daqui 2 anos, não vai existir mais. O que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode se modernizar? O pessoal de gerência de produtos, mas sempre tem uma parceria ali, né? Entre eles, o marketing, a comunicação. Então... Você trabalha bastante com o departamento de marketing, comunicação? Como que é? Depende da vertical, né? Eu acho que ela trouxe a questão dos recursos humanos. Então, quando a gente fala de pessoas, né? People, eu acho que o RH antigamente era aquele RH muito funcional e hoje ele está muito mais estratégico, justamente por conta dessas mudanças. Eles entenderam que as pessoas, olha, peraí, tem muita tecnologia entrando
a gente precisa pegar esse pessoal e fazer um reskilling, né? Eles chamam pegar as habilidades e treinar, porque no futuro realmente tem muita coisa que está se modificando. Então, acho que o RH hoje em dia está muito mais estratégico. A área de marketing também passou, assim, uma mudança radical, porque quando a gente olha aquele mundo que era muito mais físico e agora muito mais digital, imagina os departamentos de marketing, a mudança e a transformação, né? Tem vários cases recentes, assim, de criação de conteúdo, por exemplo, né? Hoje, o que a gente está vendo é que a grande maioria das empresas estão aproveitando o conteúdo gerado lá na ponta pelo consumidor para uso interno. Então, antes você tinha equipes de 3, 4 né? pessoas para fazer gestão do seu conteúdo, para ficar ali criando conteúdo para as redes sociais. Gente, mas estão criando conteúdo já lá na ponta, vamos pegar aquele conteúdo. Então, você está usando de forma estratégica um conteúdo que já está ali disponível. É uma mudança. Mas se você não está vendo esses sinais, e aí em qualquer vertical, né? Desde a área de tecnologia, RH, área de marketing, área comercial. Eu sempre falo que você falou da inovação, então para mim é você estar olhando sempre aqueles sinais. Eu sempre falo que tem sinais fortes e sinais fracos, né? Os sinais fracos são aqueles que você está olhando alguma coisa, você já reparou que está acontecendo, mas não está bombando, não está acontecendo ainda. Mas você tem que deixar ele ali de olho e estar sempre monitorando, falar, será que isso está aumentando? Começou a aumentar, você fala, nossa, aquele sinal de mudança comportamental que era fraco está mais forte. Aí, gente, olha, vamos reunir aqui, vamos olhar, a gente está olhando esse negócio que está acontecendo, vamos testar também, vamos colocar o pezinho na água, vamos testar fazer isso uma vez. Então, eu acho que é assim que começa, assim, esse lance da inovação. Como é que você traz para dentro da empresa? E aí tem métodos, né? Que Olha o sinal fraco. Primeiro, assim, tem gente que não consegue ver sinal nenhum, né? Então, não está informado. Como que a gente pode desenvolver esse feeling para ver onde que está precisando de mudança ali? Onde que a gente precisa inovar? É técnica, né? Não, e eu digo assim, para mim, é acompanhar... MBA no NASP. Olha o merchan. Eu acho que sempre a gente tem que estar acompanhando as transformações do mercado. Gente, a rede social tá aí, não é só pra gente olhar a vida alheia, principalmente é pra gente seguir as pessoas corretas, gente que posta conteúdo relevante. Tem muito material hoje disponível. Antes a gente... Tem uma pessoa que posta conteúdo muito relevante She loves future. Como é que ela chama Faz mesmo? faz o jabá. Você já falou, obrigada. Adoro quando eu levanto a bola e alguém corta. Mas eu acho que é isso, é a gente realmente começar a olhar e se atualizar, tanto em curso quanto em conteúdo, porque aí você consegue diferenciar, você consegue visualizar o que é um sinal forte, o que é um sinal fraco, e ir acompanhando isso e trazendo para o seu dia a dia, né? E aí não é essa coisa de ficar vendendo sempre aquela ideia do futuro distante, das coisas que estão ainda, que vão acontecer daqui a 10 anos. Não tem muito longe, isso, né? Não, é tudo muito rápido, a cada 2, 3 anos é uma mudança. Né? A gente está falando de Spotify, por exemplo, música na nuvem, parece uma coisa que é super nova e recente, e daqui a pouco não é. A próxima onda de inovação da música vai ser completamente diferente do Spotify. E quem sabe o que é, né? Vocês sabem o que vem já depois de Spotify? Né? Interessante isso, né? Então, peraí, deixa eu ir lá no Google. Vai parar no Spotify. Você que postou, então, que o pessoal está fazendo anúncio na música, né? Então, os objetos que faziam parte do clipe já estavam precificados com o link, clica aqui. Então, assim, já é uma evolução do streaming. Então, assim, você está assistindo um filme, então, como está tudo conectado, você está online, você está assistindo um filme, nossa, que legal esse sofá da casa do fulano. Clica aqui e compra o sofá, né? Então, assim... Sinistro. E não é uma coisa distante, né? não é distante. Já aconteceu num clipe, né? Próximo. Já aconteceu num clipe musical. Então, assim, eu acho que... E a gente vai ter também, até a própria Mônica vai ensinar, assim, não só a questão conceitual da inovação, mas as técnicas, né? Então, tem método. O próprio design thinking, que é mais conhecido, mas tem outras técnicas, outras metodologias. Então, que está aqui na manga, né? Que vai ser ensinado. Então, assim, acho que... Posso falar do curso agora? Estamos comercial, mas publicitária, gente. Pode? Aqui, então, assim, quando a gente planejou esse curso, a gente começou a fazer os bloquinhos, falando, nossa, acho que se a pessoa não quiser fazer um MBA inteiro, né? Embora seja rápido, a gente fez ali, que vai dar menos de 1 ano ali de aulas, né? A gente deixou ele bem dinâmico, até porque se você for fazer um curso de 2 anos, quando chegar no 2º ano, você já está desatualizado. Então, a gente fez um curso... E como a gente está conversando, as coisas estão muito rápidas. Muito, muito rápidas. E aí, o que a gente fez? Se a pessoa quiser falar só sobre inovação e criatividade, ela pode fazer só o módulo. Então, a gente já está trazendo vai ter um certificado, exatamente, um curso de extensão. Então, a gente tem... Se a pessoa quiser falar só sobre branding,
sobre marca, que também é uma habilidade, assim, um conteúdo super importante para o mercado de publicidade. Ele pode fazer esse curso apenas. Então, a gente vai ter também os módulos. Então, depois vocês entram lá, vão colocar no site. Para vocês conhecerem, assim... não quero fazer uma... MBA, nossa, que preguiça. Ou, vai custar muito caro, né? Adaptar ali a necessidade que você tem, ao interesse que você tem e fazer. Perfeito. Muito legal. Gente... Passou o tempo, né? Passou muito rápido. Não era 10 minutos, não? Já acabou? Gente, Não sei. Só achei que eu olhei o sei. relógio aqui, ó. o outro aqui. A gente já tá de madrugada, a gente vai sair aqui do estúdio. Tá vai escuro. Não, eu ia te perguntar, Mônica, que a gente tava conversando de você chegar. Uma A gente dúvida. fofoca sobre os convidados. Dos que não estão, né? Eu ia te perguntar se você acha que o futuro é tipo Black Mirror. Olha, talvez um pouquinho pior. Ai, meu Deus. Ai, Não, mas tem muita coisa de Black Mirror que a gente já tá olha no- e Já tá acontecendo. já tá, né? Eu sou bem fã de filme, principalmente de ficção científica, adoro, né? Gosto bastante. E assim, eu nem posto essas coisas que já estão acontecendo, mas são muito sci-fi, porque eu acho que aí as pessoas vão falar, nossa, que viagem. Não, mas já acontece, sim, muita coisa muito próxima de Black Mirror, já tem tecnologia. Só que é aquilo, sabe que onde eu falei sinais fortes e sinais fracos? Assim, acontece isoladamente, alguém que faz alguma coisa distante lá, depois acontece 2, 3, aí eu fico observando. Aí falo, viraliza. nossa, será que isso daí daqui a pouco, né? Mas eu acho que sim, acho que já a tecnologia hoje, ela é tão evoluída, a gente ainda tem, assim, muito para percorrer, mas a gente já percebe que é aquilo, né? Tudo pode ser usado para o bem ou para o mal. Tem coisas que me assustam e tem coisas que me deixam, assim, extasiadas e surpreendidas. esses dias eu vi uma notícia assim, vocês já devem ter visto, né? Que o povo tava fazendo um coração com impressora 3D. Eu falei, gente, com impressora Órgãos. 3D. Órgãos com impressora Até 3D. mesmo quando fala de bifes vegetais, né? O pessoal imprime já Teve também, até né? a Paula impressora 3D. Carrossela que teve lá. Vocês viram? Exato, ó, comida com impressão Gente, 3D. eu acho que o que fica desse bate-papo pra nós é que a inovação, ela é essencial para qualquer profissional, não só de comunicação, né? Qualquer profissional, Certeza. qualquer função, mas que o elemento chave pra gente conseguir isso é a empatia. Que tanto a Simone Achar quanto o a erro, Mônica... né, dos outros. Não, O erro. não, dos outros. Seu não, né? Você Esse não é empático. Eu gosto de achar o erro dos outros. A dor dos A dor. outros. Tanto É a Mônica perceber. quanto a Simone bateram bastante nessa Sim. tecla. E nesse curso de MBA vai ter espaço pra isso, né? Pra Com gente, certeza. pra desenvolver A comunicação talvez, essa soft depende skill. disso. A comunicação depende disso, né? O comunicador tem que Total. ter, ele precisa ter essa sensibilidade, porque a gente se comunica com quem? Com máquinas? Não, a gente pessoas. não importa Perfeito. qual meio que você vai usar, você está falando com pessoas, Sim. né? E mesmo quando você fala, não, meu trabalho é B2B, mas quem que tá lá no B? É um ser Sempre. humaninho. É o dono da empresa, é o funcionário, é a secretária. Então, são pessoas. Então, assim, a comunicação não tem como fugir da empatia. Perfeito. Em nenhuma concordo. mídia, em nenhum momento, nem no contato pessoal. A empatia... E eu também, eu gosto da empatia porque a gente sempre acha que tem, todos nós, né, na nossa autoavaliação, nosso autoconhecimento, eu tenho uma empatia que vai até um grau, e será que muito, será que é pouco? É difícil a gente fazer essa avaliação. Mas eu gosto sempre de dizer que, assim, aquela empatia genuína, e até fecho o olhinho para falar genuína, sabe? Poucas pessoas têm. Mas é algo que a gente desenvolve, né? E é prestando atenção, é muito no autoconhecimento, estudando no dia a dia, vendo muito case, a gente vai trazer muito case, que a gente vai falar, nossa, como é que aquela pessoa conseguiu perceber? E esse conseguir perceber é treinar isso no dia a dia, né? Uma evolução constante. e a empatia pressupõe que você se coloca no lugar do outro, né? Então, seja para você traduzir uma mensagem que o outro vai entender, seja para você pensar numa nova forma de comunicar para chegar até aquela pessoa que não tem acesso, depende muito dos públicos, isso é um fato. Eu acho também aqui pensando, né, que nós estamos até numa universidade cristã, Sim. esse é um fator também que importante. traz, né? Porque muito essa questão até do amor ao próximo. A empatia tem Estão esse interligados, viés. né? E A tá empatia faltando tem amor, esse hein? Vamos falar viés, que tá né? faltando amor.
A empatia tem esse viés do cuidado, assim, né, Sim. com o outro. Então, assim, você não é só um número, você não é só uma pessoa que eu quero que compre, você não é... Então, acho que isso também... Tomara, né, que esse futuro seja bem empático, é isso que você falou. Uhum. É o que a gente tá tentando, né, através desse curso. É isso aí. Óbvio que se você for fazer um curso de psicologia, né, talvez até se aborde mais esse tema. Mas quando a gente fala de comunicação, fala de pensar em soluções, esse tema, ele com Importante. certeza vai permear aí pelos conteúdos, né? Eu já quero já. Vou falar pra você. Então, ó, você já terminando, você Cupom já de desconto. você já se inscreve. QR Code aqui na tela. Isso aí, pessoal, né? Bom, gente, nosso bate-papo fica por aqui. Meninas, muito obrigada. Eu achei que foi muito legal. Eu acho que fez assim, ó, Obrigada. um boom Muito na nossa bom. mente. Que bom, Pra mim que também. bom. A gente Obrigada. agradece que vocês vieram aqui. A Privilégio. Simone veio de outra cidade, né, Simone? Eu vi, mas é pertinho. Eu falei pra ela que eu moro em Jundiaí. Gente, ela Mas veio de assim- outra cidade, chegou primeiro que eu, que vergonha. Quem mora longe sai mais cedo. Brincadeira. Mas sim, é pertinho, assim, a gente É vem. verdade. Bom, se É um você- privilégio estar aqui com vocês também. Obrigado, Bom, e se você também. quiser saber mais sobre o curso de MBA em Comunicação Estratégica, vai ter um link aqui na descrição. E vai ter outro link também pra você ter um desconto, talvez, quem sabe. Vai Fica lá aí ver. pra ver. Compartilhe com o seu amigo, curte, manda pro grupo O da merchan. família, para de mandar fake news no WhatsApp, manda um vídeo logo desse podcast incrível. E é isso, até o próximo episódio e tchau, tchau. Tchau, tchau.